Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero esti portarem, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, nós estamos vivenciando hoje a quarta-feira da terceira semana da Páscoa. Estamos continuando no Atos dos Apóstolos. Hoje, o capítulo 8 do Atos dos Apóstolos. Essa catequese vai nos levando a uma proximidade com Cristo na sua caminhada pascal. Após a sua ressurreição, nós lembramos bem que Jesus, ele caminhou ainda com seus discípulos 50 dias, revisitando, incentivando, retornando. Olha, voltem, é preciso evangelizar, é preciso testemunhar a ressurreição, não é verdade? E hoje eu quero convidar você, né, a fazer esse mergulho neste mistério grande da ressurreição. Mas antes de continuar, como que está a nossa vivência em estender a mão? Muitas vezes a gente quer saciar a fome dos outros de longe e esquecemos que muitas vezes quem está passando fome está do nosso lado, na nossa casa. Mas muitas vezes a fome que nós precisamos saciar não é só pão, fome espiritual, sede de Deus. Então nós precisamos fazer esse processo de discernimento, que não é só a fome de pão, claro que precisa, mas também estender a mão a quem precisa. E aqui eu peço para que você possa, estender a mão para esta fraternidade que abre as portas para esta catequese, para que esta catequese chegue até a sua casa, chegue a tantas outras famílias. Por isso eu te convido você, compartilhe o vídeo, compartilhe com os seus familiares, amigos, para as suas redes sociais. É importante compartilhar. Você que tem perguntas, dúvidas sobre as catequeses que tem acompanhado, também pode deixar a sua pergunta para a gente, vai escrevendo aí nos comentários, curte, dá o seu like, para que esse vídeo possa também alcançar mais pessoas, mais famílias, para que nós possamos alcançar mais almas. Dê seu like e compartilhe também, ajude esta obra de evangelização a alcançar mais vidas. Você pode colaborar de tantas formas, rezando, mas também nós precisamos da sua oração
mas também precisamos da sua ajuda financeira mesmo, né? Então, colabore com esta obra, nos ajude. Tem o Pix, né? O Pix da Fraternidade. Então, nos ajude. Doe 5, 10, 15 reais. Quanto que você pode nos doar, nos ajudar, nos colaborar? Mas se você puder dar 100, 1.000 reais, não tem problema nenhum também, né? É muito bem-vindo, né? Mas nos ajude, colabore e deixe nos comentários suas dúvidas, suas perguntas, às vezes surge, e nas próximas catequeses que nós vamos fazendo, a gente vai tentando também responder as suas perguntas, as suas dúvidas, tá bom? Então seja bem-vindo você que nos acompanha, você que acompanha essa catequese. Nesta quarta-feira, terceira semana da Páscoa, dando continuidade à nossa caminhada pascal. A palavra de Deus hoje, né? Você está com a sua palavra, você tem a Bíblia em casa, ou a sua Bíblia está aberta no Salmo 50 e você nunca mais mudou de página. Até quando você vira a página já, né? Então, Bíblia é para a gente se familiarizar, rezar com ela. A palavra de Deus hoje nos conduz a um passo ainda mais profundo na nossa relação com Cristo. Se ontem refletimos sobre a fome, se só Deus pode saciar, hoje a liturgia, a leitura de hoje nos coloca diante de uma verdade exigente. É preciso passar da busca superficial para uma fé permanente, né? Na verdade, mesmo quando não entendemos, mesmo quando é desafiadora a realidade, e muitas de nossas realidades são desafiadoras, precisamos estar sempre nesta busca. O Evangelho também, de São João, capítulo 6, é continuidade. O Evangelho está dando continuidade nessa semana, né? Do Evangelho de João, capítulo 6. E hoje é de 35 a 40 os versículos. Nos mostra a multidão que Jesus, após a multiplicação de pães, ele tinha experimentado, né, o milagre. Como tinha experimentado? Tinham sido saciados, né? Tinham visto algo extraordinário. Que é muito interessante nós percebermos, alguns teólogos vão nos colocar, né, que são sinais. Jesus aqui realizando sinais. Uns evangelhos são milagres, outros evangelhos são sinais. E esse milagre, esse sinal da multiplicação de pães, é algo belíssimo, porque é aquilo que eu coloco em comum. É aquilo que eu coloco em comum. Então, o milagre acontece quando eu coloco em comum o que eu tenho. Mas agora Jesus começa a levá-los a um nível mais profundo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E diante disso o povo começa a murmurar. Olha só, eles comeram, agora começa a murmurar. Isso é muito significativo. Enquanto Jesus realiza milagres, todos o seguem. Todos vão felizes, realizando aquilo que eu preciso. Mas quando ele começa a revelar algo mais profundo, mais exigente, mais espiritual, começam as dúvidas, as resistências, as reclamações. Porque enquanto ele está fazendo as minhas vontades, o meu gosto, está tudo muito bom. Aí, em contrapartida, quando ele vem com uma exigência, aí eu começo a recuar. Aqui está algo muito atual. É fácil seguir Jesus quando ele nos consola, quando ele responde às nossas expectativas, quando ele me atende no meu pedido, quando ele realiza o que eu desejo, mas quando ele nos desafia, nos exige, nos pede mudança, aí é difícil. Aí nos convida a uma fé mais madura, o coração começa a ficar resistente. Mas não era bem assim, eu não compreendi, né? Essa murmuração é algo, não algo muito distante. Ela aparece nos dias de hoje de forma muito concreta. Quando a vida não sai como planejamos, quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, organizamos, nós vamos murmurar por quê. Quando enfrentamos dificuldades,
Quando Deus não responde do jeito que nós queremos, eu quero água, Ele te dá o copo para você encher. Não, eu quero o copo cheio. Quando somos chamados a mudar, a gente dá nosso comodismo, nossa vida, minha vidinha aqui. Não, você tem que sair. Você tem que dar um passo. Aí começa a resistência. Muitas vezes fazemos isso até na vida de fé. A pessoa reza, participa, está ali na comunidade, mas vive reclamando, alguém que só reclama, que só murmura, que acha defeito em tudo, acha problema em tudo. Ninguém presta, só ela que presta, mas ninguém presta, o outro não presta, o irmão não presta, o padre não presta, o ministro não presta, o músico não presta, ninguém presta para ela, não é verdade? E São João Crisóstomo dizia que a murmuração é sinal de um coração que ainda não aprendeu a confiar verdadeiramente em Deus. Olha, que forte isso. A murmuração é sinal de um coração que não aprendeu a confiar verdadeiramente em Deus. Porque quem confia, mesmo sem entender, permanece. Lembra aquele povo que seguia Jesus e ele disse palavras duras e eles foram embora? E aí e ficaram só os discípulos. E Jesus perguntando para os discípulos: onde estão os outros que estavam aqui? E eles respondem, eles acharam a palavra muito dura. E vocês? Não vão embora com eles? E aí Pedro responde: a quem iremos nós? Aonde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E Jesus não volta atrás, ele não volta atrás. Verdade? Ele não diminui a exigência, pelo contrário. Ele aprofunda. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Muitas vezes nós queremos moldar a igreja, a palavra de Deus, nosso modo de vida. Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. É a tal da síndrome de Gabriela, na verdade. Eu sou assim, a igreja tem que se adaptar às minhas escolhas. A igreja tem que se adaptar ao meu modo. Não. A palavra de Deus, ela é a palavra de vida eterna. Não posso mudar a palavra no meu gosto, no meu jeito de que eu quero viver assim, então a palavra de Deus tem que se adequar, enquadrar no meu modo de vida. Não é assim não. Não pode ser assim não. É eu que tenho que me enquadrar no modo de vida que Jesus escolheu. É difícil, né? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mas nós temos que entender também que quando a igreja fala a pessoa do Papa, a pessoa dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos, nós estamos falando para católicos. Eu vejo muita gente revoltada que o Papa disse isso, o Papa disse aquilo, e quando você vai perguntar, você é católica? Não. Então não é para você, amado, amada, é para você. São para católicos que seguem a fé, mas também não católicos de IBGE. Você é católico? Sou. Vai à missa? Não. Você não vai à missa? Eu sou católico. Não. Católico que vai à missa, que participa, que faz parte da comunidade, que está no rebanho. E Jesus, ele revela algo muito importante. A fé é graça, não é apenas esforço humano. É Deus que nos atrai, que nos chama, que nos conduz. Mas ao mesmo tempo, essa graça precisa ser acolhida por nós. Santo Atanásio afirmava que Deus se fez homem para que o homem pudesse participar da vida de Deus. Olha que bonito, belíssimo isso. Santo Atanásio que vai nos dizer: Deus se fez homem para que o homem pudesse participar da vida de Deus. Ou seja, não é fé apenas por acreditar em algo,
faz entrar em comunhão plena com Deus. Olha que bonito, olha que belíssimo. Mas isso exige o que de nós? Abertura, humildade, disposição. Nós temos capacidade de compreender isso, ter essa humildade, essa abertura, essa disposição. E a leitura no Atos dos Apóstolos vai nos ajudar muito nesse caminho. Vemos a perseguição crescendo, mas ao mesmo tempo a igreja vai avançando. Ela não é só ela vai avançando. Lá atrás, tu és Pedro, sobre você, sobre esta pedra, eu edificarei, construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As perseguições vão tendo. Perseguições, é só nós olharmos a história da igreja. Quantas perseguições, quantas dificuldades nós enfrentamos. Mas ao mesmo tempo a igreja vai se fortalecendo. E aqueles que eram dispersos se calaram. Isso nos ensina algo muito importante, muito concreto. Quem encontrou Cristo de verdade não depende de circunstâncias favoráveis para permanecer firmes. Nós temos encontrado Cristo todos os dias, nas nossas escolhas. E aqui entra um ponto muito importante, meu amado, para você, para mim, para nós, nossa vida. Hoje vivemos uma fé muito condicionada. Se tudo vai bem, estamos bem. Se surgem dificuldades, aí desanimamos. Se enfrentamos crises, nossa, aí vamos recuar. Mas a fé verdadeira não depende de circunstâncias, ela permanece. E hoje eu quero me dirigir a você que nos acompanha. Qual é a dificuldade que você tem encontrado hoje de viver, de experimentar, de vivenciar a tua fé? Qual é a tua dificuldade hoje? São Cipriano dizia que não pode perseverar em Deus quem não decide permanecer firme mesmo nas provações. Qual a provação que você tem enfrentado hoje? Na tua saúde, no teu relacionamento? Isso precisa tocar a nossa realidade concreta no nosso dia a dia. Quantas vezes começamos algo na vida espiritual e não damos continuidade? Começamos a rezar e paramos, iniciamos um compromisso e abandonamos um propósito de vida, um propósito de fé, um propósito e desanimamos no meio do caminho, não é verdade? Isso revela uma fé frágil. Aqui está um comentário muito direto. Muitos que querem os frutos da fé, mas poucos o caminho da perseverança. Eu escolho os frutos, mas não quero percorrer o caminho. Para que eu possa chegar ao fruto, eu preciso percorrer este caminho. Queremos Deus, mas não queremos mudar de vida. Queremos paz, mas não a cultivamos no coração. Queremos força, mas não buscamos os sacramentos em profundidade. Batismo, Eucaristia, confissão, confirmação, somos enfermos, matrimônio. Busquemos os sacramentos, principalmente da reconciliação, da confissão. Quantas vezes alimentamos mais a nossa mente com preocupações do que com a palavra de Deus, não é verdade? E aqui depois nos sentimos vazios, cansaço, desânimo, sem força de prosseguir. Por quê? Porque estamos nos alimentando mal. São Gregório de Nissa vai dizer que a alma cresce na medida em que se aproxima de Deus. Fora disso, ela enfraquece. Amado, amada, talvez hoje o Senhor nos faça essa pergunta. Você está seguindo, você está me seguindo? Você está permanecendo comigo? Porque quem permanece com Cristo
encontra a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, que não está nela passageira, mas está na concretude do dia a dia. Deixe-se alimentar por Cristo, se alimente dele, caminhe com ele e tudo mais te será acrescentado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.